Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Na videoaula de hoje iremos resolver um belíssimo problema de geometria. Vamos ao enunciado do problema. O problema pede que você encontre a medida do lado de um triângulo equilátero que possui um ponto interno que dista dos vértices 5, 7 e 8 unidades de comprimento. Então, existe um triângulo equilátero que possui um ponto no interior dele, um ponto interno, cuja distância até os vértices são 5, 7 e 8. E aí, para resolver esse problema, vamos comentar inicialmente um fato que ajuda. Ou seja, eu vou usar esse fato na solução do problema. E esse fato que ajuda tem a ver com a lei dos cossenos utilizada em um triângulo. Então, imaginem um triângulo ABC, em que os lados medem A, B e C. E note aqui que eu uso a notação padrão, O ângulo de vértice A tem oposto a ele o lado de medida A. O ângulo de vértice B tem um lado oposto a ele de medida B e o mesmo com relação ao vértice C. E aí eu destaquei aqui o ângulo A para utilizar a lei dos cossenos relativa ao ângulo A, certo? Então a lei dos cossenos, ela diz o seguinte, que se você tem um triângulo ABC, de vértices A, B e C, e cujos lados medem A, B e C pequenos, se eu destacar, por exemplo, o ângulo A, o lado oposto a ele ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o duplo produto, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, se eu quero aplicar a lei dos cossenos olhando para o ângulo a lei dos cossenos diz que o lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos lados que formam o ângulo, menos o duplo produto deles, multiplicado pelo cosseno do ângulo que eu destaquei. Então, essa é a lei dos cossenos utilizada em um triângulo. Você pode utilizar a lei para qualquer um dos três ângulos. O que você deve saber é que começa-se sempre pelo lado oposto ao ângulo. Note que o lado oposto ao ângulo ele só aparece uma vez, ok? Que é, no caso aqui, é o A ao quadrado. Do lado direito só vai aparecer os outros dois lados, que são B e C, certo? Então, uma vez usando esse fato, sabendo esse fato, estamos prontos para resolver o problema. Então, só relembrando o enunciado, o problema trata de um triângulo equilátero que possui um ponto interno que dista dos vértices 5, 7 e 8 unidades de comprimento. Então vejamos a solução do problema. Na maioria das vezes, uma boa figura ajuda muito na solução de um problema de geometria, certo? Observe aqui que eu tenho um triângulo equilátero, chamei aqui os vértices de A, B e C. Temos um triângulo equilátero e o ponto interno seria o ponto P aqui. A figura que representa o enunciado está destacado na cor preta, ok? Isso vermelho eu vou explicar a seguir. Então, você tem um triângulo equilátero ABC e um ponto no interior dele. Esse ponto no interior dele eu chamei de P. E ele menciona que esse P está a uma distância de 5, 7 e 8 dos vértices. Então, a distância de P até o vértice A é 5, de P até o vértice B é igual a 7 e de P até o vértice C é igual a 8. E aí, sabendo isso, ele pede que você calcule a medida do lado do triângulo. Então, vamos chamar a medida do lado de L. Como é um triângulo equilátero, sabemos que os três lados têm a mesma medida. Então, vamos chamar a medida do lado de L. E aí, resolver o problema é determinar o valor de L.
Aí para isso o truque vai ser o seguinte: eu vou pegar sobre o lado AC do triângulo equilátero, sobre o lado AC eu vou construir uma cópia do triângulo APB. Observe que o triângulo APB, o lado AB dele coincide com o lado L do triângulo equilátero. E aí a gente poderia pegar o lado AB do triângulo equilátero e reproduzi-lo sobre o lado AC, já que eles têm a mesma medida. Então, observe aqui o triângulo APB, esse triângulo que eu vou achurar aqui na cor vermelha. O truque vai ser o quê? Fazer uma cópia desse triângulo sobre o lado AC. E aí esse ponto P, ele vai ficar virado para fora, que eu estou chamando aqui de P', ok? Então esse lado AB, que mede L, ele está reproduzido aqui sobre o lado AC. Ele tem medida L. E os demais lados, que são os lados AP e PB, eles estão aqui, ó. AP', tá certo? Seria o lado AP e P'C vai ser o lado PB. Então, observe que eu posso aqui afirmar o seguinte, que o lado AP' vai coincidir com 5, né? Vai medir 5, e o lado P'C vai medir 7, já que foi uma cópia desse triângulo APB que eu construí sobre o lado AC. Agora observe o seguinte, que esse ângulo aqui, se eu digo que ele é um tracinho, ele é o mesmo que este ângulo aqui, ok? Esse ângulo é igual a esse. Por quê? Porque A'C foi uma cópia do triângulo APB que eu construí sobre o lado AC. Então esse ângulo aqui é o mesmo que este. E observe que esse ângulo entre os dois que eu acabei de destacar, vamos chamar de 2 tracinhos. Esse ângulo de 2 tracinhos junto com esse aqui de 1 tracinho no triângulo original, ele mede 60 graus, né? Os dois juntos medem 60 graus, pois é o ângulo interno do triângulo equilátero. Ora, mas se 2 tracinhos com esse 1 tracinho do lado esquerdo mede 60, então esse mesmo 2 tracinhos com 1 tracinho do lado direito vai medir também 60 graus, certo? Então, a conclusão, se eu acabei de concluir que esse ângulo aqui é 60 graus, a conclusão é que o triângulo APP', né, ele vai ser equilátero. Por quê? Porque eu já tenho que 2 lados dele são iguais, 5 e 5, portanto ele é isósceles. E aí, se ele é isósceles, os 2 ângulos aqui dessa base vão ser iguais. Ora, mas o ângulo lá do vértice mede 60 graus. Então fica faltando 120 graus para completar os 180 graus da soma dos ângulos internos. Dividindo 180 graus, dividindo 120 graus para os 2 que são iguais, cada um desse aqui vai medir o quê? 60 graus. E aí eu acabo de provar que o triângulo APP', é um triângulo equilátero. E aí perceba o seguinte, que se 2 lados dele já são iguais a 5, esse terceiro lado aqui embaixo, esse lado tracejado, também vai ser igual a 5. Aí observe que, se você olhar para o triângulo APC, esse triângulo APC, ele tem os lados de medida 5 e 8 e um lado AC que mede L. E aí perceba o seguinte, que se eu tivesse esse ângulo P aqui oposto a L, se eu tivesse esse ângulo completo, eu tenho apenas um pedaço dele que é 60 graus, se eu tivesse o ângulo completo, era só utilizar a lei dos cossenos, pois eu tenho aqui, ó, 2 lados, 5 e 8,
quero o terceiro lado. Se eu tivesse esse ângulo todo, daria para utilizar a lei dos cossenos. Então, a gente nota que para resolver o problema completamente, a gente tem que descobrir esse pedacinho aqui, tá certo? A gente tem que descobrir esse ângulo para ter o ângulo completo, o ângulo APC. Então, vamos calcular esse ângulo, certo? Para calcular esse ângulo, o ângulo CPP', vamos botar aqui o seguinte: calculando o ângulo CPP'. Esse converte-se em P. Aí, calculando esse ângulo, temos. Aí, nesse caso, para calcular esse ângulo, observe que ele é ângulo interno do triângulo PP'C, ou CPP', né? Então, se você olhar para o triângulo CPP', você conhece três lados, um mede 5, o outro 8 e o terceiro lado mede 7. Aí, com três lados, né, com três lados de um triângulo, a gente pode descobrir qualquer um dos ângulos internos utilizando a lei dos cossenos. Aí, note que se eu reproduzo aqui, deixa eu só fazer uma cópia daquele triângulo, o triângulo CPP', fazer uma cópia dele fora da figura, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, observe que aqui eu tenho um triângulo CPP'. E aí você tem como medida dos lados o quê? 5, esse aqui é 7 e esse aqui é 8. E a gente está querendo encontrar esse ângulo aqui, né? Para ter o ângulo APC completo. Então vamos tentar descobrir esse ângulozinho aqui, ó, que é o ângulo CPP', certo? Então, se a gente aplicar a lei dos cossenos, como é que começa lá a lei dos cossenos? A gente pega primeiro o lado oposto ao ângulo ao quadrado, começa por ele. E também ele só aparece uma vez, então vai ser 7 ao quadrado, aí vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois, 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 da fórmula, né? O produto desses dois lados, 5 e 8. Multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo entre eles, que no caso seria o cosseno do ângulo CP, converte-se em P, né? CPP'. E aí aqui nessa equação a gente vai isolar o cosseno de CPP'. Então a gente vai ter que o cosseno do ângulo CPP' vai ser igual a quanto? Ora, fazendo as contas, né, você tem aqui 49 e desse lado você tem 25 mais 64, 89. Então, percebo que 49 menos 89 vai dar menos 40, correto? E aqui você tem menos 80, né? Então, quando eu dividir menos 40 por menos 80, fazendo as simplificações, você vai encontrar 1 sobre 2, isto é, o cosseno de CPP' é meio, mas aí CPP' é um ângulo agudo. O ângulo agudo cujo cosseno é meio é o ângulo de 60 graus. Então aqui a conclusão é que o ângulo CPP' ele vai ser igual a 60 graus. Então, observe que o ângulo, né, o pedacinho que faltava para ter o ângulo APC completo, ele é um ângulo de 60 graus, ok? Aplicando a lei dos cossenos,
A gente acabou de chegar a essa conclusão que esse ângulozinho aqui, ele tem por medida 60 graus. Ok? Aí vamos agora voltar à figura original do começo da resolução. Aí se você volta à figura original, você tem aqui o triângulo equilátero ABC do enunciado, P é um ponto interno, e a distância desse ponto até os vértices são 5, 7 e 8, né? E o problema pede para você calcular a medida do lado do triângulo equilátero. E aí o que foi que a gente acabou de encontrar, né? Quando calculou que aquele ângulozinho lá media 60 graus. A gente acabou de calcular esse ângulo aqui completo, né? Porque observe que antes um pedaço dele era 60 graus, e aí a gente acabou de concluir que esse pedacinho aqui também é 60 graus. Então, conclusão, esse ângulo APC, ele mede 120 graus. Então a gente vai ter como medida desse ângulo aqui 120 graus, e a gente quer descobrir a medida do lado do triângulo equilátero, que no início do problema eu disse lá que media L. Então o lado do triângulo equilátero é igual a L. Aí percebam que, mais uma vez, eu vou ter que usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos em qual triângulo? No triângulo APC. Percebam que eu tenho dois lados, 5 e 8, o ângulo formado por eles, que é de 120 graus, e a gente quer exatamente o lado oposto ao ângulo de 120 graus. Então, aplicando a lei dos cossenos no triângulo APC, o que é que a gente vai ter? O lado oposto ao ângulo ao quadrado, sempre começamos por ele, e o detalhe é que ele só aparece uma vez, vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois, que são 5 e 8, então vai ficar 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos duas vezes da fórmula, o produto deles, ou seja, 5 vezes 8, multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo entre eles. Aí observe que o ângulo entre os lados que mede 5 e 8, o ângulo é de 120 graus. Então vai ficar aqui cosseno de 120 graus. Agora é só fazer as contas do lado direito. Então vamos ter que o lado L ao quadrado vai ser igual a 25 mais 64 menos 2 vezes 5 vezes 8 vai dar 80. E o cosseno de menos 120 sabemos que é menos meio. E aí vejam que o lado ao quadrado, o lado L ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 89, 25 mais 64 é 89, e menos 80 multiplicado por menos meio vai dar mais 40. E aí temos que L ao quadrado vai ser 89 mais 40, que dá 129. Isto é, o valor de L, como estamos, L é a medida do lado do triângulo, né? Então L vai ser a raiz quadrada positiva de 129, escrita assim, raiz quadrada positiva de 129. Então, a raiz quadrada de 129 é a medida do lado do triângulo equilátero. Então, se você tiver um triângulo equilátero que possui um ponto interno que dista dos vértices 5, 7 e 8, o lado desse triângulo equilátero, acabamos de constatar, vai ser igual à raiz quadrada de 129 unidades de comprimento. Ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.